Então esse é o último estudo dessa série do livro de Jó, e aí nós vamos ver o que Jó aprendeu através de tudo que ele passou, e o que nós podemos aprender com Jó. Então, ao chegar aos últimos 5 capítulos desse livro, né, Deus finalmente fala. Dos capítulos 38 até o 41, né, nós vamos ver Deus finalmente falando a Jó. Durante os 37 capítulos do livro de Jó, nós vemos o que acontece com Jó, toda aquela desgraceira que acontece com a vida dele, os debates com os amigos deles, as especulações e as duras acusações que os amigos fazem, né, os 3 velhos lá levantam a respeito de Jó, e a gente vai vendo que vai acontecendo um endurecimento cada vez maior do coração de Jó. Então, a princípio, Jó aceita aquilo que ele chama de males vindos de Deus, mas à medida que os debates vão avançando, Jó vai externando aquilo que havia no fundo do seu coração. Isso é bem comum com quem sofre. Pode ser que a pessoa não chegue a externar aquilo que ela está pensando, aquilo que está passando no seu coração, mas mesmo que ela não externe aquilo, ela pensa naquilo dia e noite. Então acorda pensando naquela dor, naquele sofrimento, vai dormir pensando naquilo, acorda no meio da madrugada, é aquilo que vem na cabeça e fica remoendo, às vezes perde o sono só pensando naquilo. E muitas vezes existe uma tendência muito forte no ser humano de se vitimizar. Eu não estou generalizando aqui, porque a gente viu lá no primeiro estudo, de que pessoas diferentes reagem de maneira diferente numa mesma situação. Então, nem todas as pessoas se fecham, jogam a toalha, se vitimizam, mas algumas pessoas realmente se entregam, né? Então é como se a correnteza da dor, do sofrimento, arrastasse a pessoa para isso. Por isso que eu falei também que a gente precisa aprender a reagir positivamente ao sofrimento. E Jó, que é um homem temente, aparentemente não tinha nada que desabonasse, Jó começa a externar toda a mágoa, todo o rancor, a inconformidade, acusando Deus de ser injusto com ele. E tudo que Jó queria era uma audiência com Deus. Tá? Jó queria estar ali cara a cara com Deus, para cobrar explicações de Deus, tá? E Jó queria respostas, né? Se eu sou inocente, Deus vai ter que me absolver. Se eu sou culpado, Deus vai ter que falar para mim qual foi a ofensa, por que eu estou passando por isso. Tudo que eu quero é resolver essa situação de qualquer jeito, e eu sei que eu não vou conseguir reparar minhas perdas, mas eu quero justiça. Você já pensou? Se Deus desse um veredito favorável a Jó, um ganho de causa para Jó, ele ia pegar aquilo lá e esfregar na cara dos amigos dele assim, tá vendo só como eu sou inocente, não falei? Não falei que Deus foi injusto comigo? Só que aí depois então aparece Eliú, né? Esse jovem que ficou calado o tempo todo, sentado, ouvindo, né? Colhendo aquilo que Jó estava falando, e Eliú ele teve a percepção correta, tá? Então tem uma diferença fundamental entre Eliú e os outros velhos lá. Eliú ele falou baseado nas suas observações, não em especulações, tá? Então Eliú ele não chegou julgando e condenando Jó. E Eliú ele demonstra muita sabedoria, primeiramente em saber ouvir em silêncio, né? Ele ficou durante todo o tempo em silêncio, só ouvindo, captando o que Jó estava falando, o que os amigos dele estavam acusando. Então existe uma diferença muito grande entre você ouvir e julgar, tá? A gente julga e condena quando a gente já tem uma opinião pronta. É isso e acabou. Eu sabia que ia dar nisso, né? E quando a gente já vem com a nossa opinião pronta, a gente não ouve. Não consegue abrir os nossos ouvidos para assimilar aquilo que o outro tem para falar. E Eliú, ele age diferente. Ele mostra para Jó, através das próprias palavras de Jó, o quanto que ele estava sendo orgulhoso. Então Eliú chega a falar: Jó, você falou isso, eu ouvi você falando isso. Jó, eu não acredito que você está sofrendo por causa de algum pecado que você cometeu.
mas tem certeza que você está pecando por causa disso que você está passando, por causa do seu sofrimento. Então toda aquela inconformidade, aquela autocomiseração, aquele coitadismo de Jó, aquele sentimento de que ele estava sendo injustiçado, encheram o coração de Jó de hostilidade, de rancor, de mágoa. Tá? E Eliú aponta para Jó e fala: Jó, você está sendo orgulhoso. Você é um cabra orgulhoso, Jó. E o que acontece então? Jó rebate com Eliú? Jó replica? Não. Jó se cala. Pela primeira vez, Jó se cala. Então, já que Jó se calou, fechou o bico, baixou a bola, pronto, agora é hora de Deus falar. E aí a gente pergunta, por que Deus demorou tanto para falar? Sabe por quê? Porque Jó não estava pronto para ouvir. Você já tentou conversar com alguém que não quer te ouvir? Eu já sei que as esposas vão pensar logo no marido, mas esquece, o assunto aqui é outro, não é disso que eu estou falando, tá? Mas, Tiago capítulo 4, versículo 6, o apóstolo fala o seguinte, que Deus nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5 e 6 também fala a respeito disso, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Cerca de 70 vezes as Escrituras tocam nesse assunto de orgulho, soberba, arrogância. Ou seja, é um assunto bem explanado nas Escrituras. E aí então, com todo respeito, amor, mansidão, Eliú deu uma enquadrada no velho Jó ali, né? Deu uma planada nele, aprumou o velho Jó e o Jó se cala. E aí então Deus começa a falar. Jó capítulo 38, versículo 1 a 3. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Eita. Ou seja, Deus já começa pegando pesado com Jó. E aí sabe o que é interessante? Deus não declara Jó inocente ou culpado. Não era isso que Jó queria? Uma declaração de Deus? Vai ter que falar se eu sou culpado, se eu sou inocente? Só que ao invés de responder Jó, Deus faz o contrário, Deus enche Jó de perguntas. São 42 perguntas, 4 capítulos, 2 discursos de Deus. O primeiro discurso, Deus começa falando a respeito da criação. Jó capítulo 38, versículo 4 a 11. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver se você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, até esse ponto, além desse ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Ou seja, Deus começa perguntando para Jó, e aí Jó, você não é o cara? Conta para mim, onde você estava quando eu fiz isso tudo? E aí Deus continua prosseguindo, né, o discurso dele, fazendo perguntas sobre as estrelas, sobre as constelações, sobre chuva, sobre a neve, sobre os trovões e relâmpagos, sobre os animais do campo, ou seja, coisas observáveis. E aí, Jó? Responde se você sabe. O que Deus está fazendo aqui? O que Ele está informando aqui? Ele formou a terra, Ele estabeleceu a sua estrutura, Ele definiu a sua superfície, colocou os limites para manter o mar sob controle,
Ele criou todos os seres viventes, é Ele quem controla o clima, mas e daí? Qual é o propósito dessa conversa sobre criação? Lá em Romanos 1,20 fala que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, em primeiro lugar, a criação, a ordem do universo, a beleza da natureza, o ajuste fino, todas essas coisas apontam para um Criador, uma mente inteligente, que criou, que governa todas as coisas. É impossível que o universo seja obra do acaso. É impossível. Tá? Tem um jornalista, escritor americano chamado Lee Strobel. Ele é um ex-ateu e quando a esposa dele começou a se envolver com uma comunidade cristã, com uma igreja, ele, para tentar desfazer, né, da esposa essa iniciativa, ele então vai consultar um professor de filosofia da faculdade que ele fez, e o professor dá o seguinte conselho para ele: você quer desmontar todo o cristianismo? É só você provar que essa ideia da ressurreição é uma farsa, porque todo o cristianismo se baseia na ressurreição de Cristo. E Lee Strobel, então, como um repórter investigativo, ele começa a viajar a vários lugares do mundo e coletar informações de teólogos e líderes, estudiosos, tudo mais, para tentar desfazer essa farsa da ressurreição de Cristo. E o resultado é que ele acaba se convertendo. E ele escreveu uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte: para eu continuar no ateísmo, eu precisaria acreditar que o nada produz tudo, que a não-vida produz vida, a aleatoriedade produz o ajuste fino, o caos produz a informação, a inconsciência produz a consciência e a não-razão produz a razão. E eu simplesmente não tive fé suficiente para isso. Então, Deus se revela através das coisas criadas. E é aqui que Deus está se revelando primeiramente para Jó, através do quê? Da sua criação. Agora, uma coisa é você saber que Deus existe, você acreditar que todas as coisas criadas são obras da mão de um Criador. Outra coisa é você conhecer esse Deus, entender quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age, como que Ele trabalha. E com isso, Deus lembra a Jó que meros seres humanos nunca poderiam realizar as obras que Deus realiza. Mas Jó continua sem resposta do porquê do seu sofrimento. Então, como costuma acontecer, nem sempre Deus responde nossas perguntas. Ou quando responde, às vezes Ele responde de maneira indireta. Por quê? Talvez porque algumas perguntas não tenham resposta mesmo. Pode ser que a resposta enigmática de Deus para Jó é exatamente essa. Jó e os seus amigos, eles estão buscando respostas que eles nunca terão. Você quer começar a conhecer a Deus? Então comece entendendo que tem coisas que nós nunca entenderemos completamente. Pelo menos não nessa vida. O pecado, ele corrompeu, ele estragou muita coisa, e ele também nos limitou do conhecimento, nos limitou em muitas coisas. Então, pensa o seguinte: no Éden, o homem tinha livre acesso a Deus. Tá? Todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, Deus ia ali caminhar com Adão, andar junto com Adão, e Adão ali junto com Deus, todos os dias. Então imagina, dava para perguntar qualquer coisa que você quisesse. Só que o pecado causou o quê? Um afastamento, uma separação. E aí agora, muitas perguntas vão ficar sem resposta. Principalmente
de questões que surgiram depois da queda. Antes da queda não existia sofrimento. Depois da queda o sofrimento passa a ser uma realidade. Nós começamos a viver e experimentar o sofrimento. Só que agora nós estamos limitados no nosso conhecimento. E a gente se pergunta para Deus, por quê? Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Ou seja, existem mistérios que vão além da compreensão humana. Algumas coisas Deus deixou reveladas para nós. O que a gente conseguiu perguntar e conseguiu saber, outras coisas não, Deus reservou para si. Como já dizia o Shakespeare, né, em Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra que pode imaginar a nossa vã filosofia. E Deus começa fazendo assim umas perguntas bem simples para Jó. Coisas simples. Jó, você sabe como faz para criar o universo, Jó? Fácil. Quem pode responder? Vai cair no Enem, hein? Jó, onde você estava quando eu criei isso tudo aqui, Jó? Então, com isso, Deus está o quê? Confrontando Jó, para ele reconhecer os seus limites e para ele confiar e cuidar, né? Que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive de coisas que o ser humano não pode saber e nem pode fazer. Jó confia, né? Jó acreditava em Deus, Jó temia Deus, Jó procurava fazer tudo certinho, fazer o bem, mas no seu sofrimento, Jó acusou Deus de ter errado com ele e de permanecer calado. Capítulo 40, versículo 1 e 2 do livro de Jó, o Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Ou seja, a mensagem de Deus aqui para Jó é o seguinte: Jó, eu sou o Criador, você não. E você não faz a mínima ideia do que significa isso. Aí quando chega capítulo 40, lá no versículo 3 a 5 do livro de Jó, aí o Jó então responde para Deus: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão na minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Cadê aquele cara que queria botar o dedo na frente de Deus? Oh, eu vou falar para ele umas poucas... Né? Agora, ó, tá bom, Senhor. Não está mais aqui quem falou, foi mal, desculpa aí, ó. Com isso, começa a cair a ficha de Jó. Jó começou a perceber com quem que ele estava lidando. Ele começou a perceber quem é o Deus da criação. Só que Deus não terminou. Rapazinho, não acabei com você não, vem cá, ainda não encerrei a conversa não. Volta aqui. E Deus fala pela segunda vez. Jó capítulo 40, versículos 6 a 7. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí Deus então começa o segundo discurso dele. Tá? Vai lá de Jó capítulo 40, versículo 6 até o 41, versículo 34. Por que desse segundo discurso de Deus? Por que Deus não parou quando Jó aqui reconheceu pela primeira vez: ó, Senhor, pô, foi mal, eu errei aí, desculpa aí, perdão, acabou. Sabe por quê? Porque a resposta que Deus deu para Jó parece de humilhação, parece humildade, reconhecimento, arrependimento. Ó, Senhor, eu sou indigno, estou calando a minha boca agora, por favor me perdoa. Mas observe uma coisa:
Jó ainda só olhava para si. Eu. E ele não reconhece nada a respeito de Deus. Ou seja, o Jó tinha um problema gravíssimo e não é diferente de nós. Qual era o problema dele? Ele ainda estava procurando se justificar diante de Deus. Tá? Então Jó era um cara que ele se empenhava, ele se esforçava, ele gastava uma energia tremenda para se justificar. É aquela mania maldita que a gente tem que está sempre se justificando e sempre querer mostrar para os outros que eu tenho razão. Eliú chama isso de orgulho, né? Lembra lá em capítulo 32, versículo 2? Eliú indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. A indignação de Eliú era justamente essa. O tempo todo Jó tentando se justificar. E a bronca de Deus para Jó foi exatamente pelo mesmo motivo. Jó capítulo 40, versículo 8. Deus fala para Jó: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para se justificar? Ou seja, exatamente a mesma bronca. E Deus quer fazer com que Jó pare de se justificar. E não somente isso, mas também Deus quer que Jó conheça mais a respeito de si mesmo e reconheça mais a respeito de Deus. Então, no primeiro discurso de Deus, ele foca o quê? Na sua criação. Para mostrar o seu poder, a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas. Mas no segundo discurso, Deus muda o foco. Jó capítulo 40, versículo 9 a 14. Deus continua falando para Jó. O seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se então de esplendor e glória, vista-se de majestade e honra, derrame a fúria da sua ira, olhe para o todo orgulhoso, lance-o por terra, olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem, enterre-os todos juntos no pó, encubra os rostos dele no túmulo, então eu admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Você já ouviu alguém falar assim, ou você já falou assim: ah, mas se eu fosse Deus. Se você fosse Deus, a sua justiça seria superior à dele? Se Deus aplicasse a sua justiça como você acha que deve ser aplicada, você estaria vivo hoje? Não estaria ninguém vivo aqui. E é o que Deus está mostrando para Jó. Vai, você não é o cara? Faz isso então. Quero ver se você consegue. Aí eu vou admitir que você consegue salvar. A mensagem de Deus nesse segundo discurso, sabe qual que é? Jó, você não é Deus, Jó. Eu sou. Coloque-se no seu lugar. Outra paulada na moleira, né? E sabe qual que é o recado de Deus para nós? Isaías 45, versículos 5 a 6. Eu sou o Senhor. Não há outro além de mim. E além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Pare de ficar agindo como se você fosse Deus, porque você não é. Você não controla nem a sua vida. Você acha que pode controlar a Deus? Determinar o que Deus pode fazer ou não? Achar que a sua justiça é mais apurada de Deus? Que Deus não sabe o que Ele está fazendo? Deixa Deus ser Deus e continue na sua posição de ser humano, que no nosso caso é muito melhor, né? Aliás, já foi até tema de filme isso, né? De filme de comédia, né? Um ser humano querendo ser Deus, né? Então, Deus continua lá dentro do seu sermão, lá dentro do seu discurso, ele continua e ele cita o caso de duas criaturas, tá? O Behemoth e o Leviatã.
Para mim, essas criaturas são criaturas lendárias. Alguns comentaristas associam essas duas criaturas com o hipopótamo e com o crocodilo. Outros comentaristas dizem que essas criaturas são referência aos dinossauros dentro da Bíblia. Para mim, isso é interpretação minha. Essas duas criaturas, o Behemoth e o Leviatã, para mim são criaturas lendárias. Por que essas criaturas são citadas ali dentro? Porque para mim, na minha interpretação, essas duas criaturas, elas incorporam poeticamente a presença do mal no nosso meio. Então, quando você lê ali, quando Deus vai descrevendo essas criaturas, nós vemos algumas características delas descritas nesses textos aí. Parecem mansos, mas na verdade não são. São ferozes, são devoradoras, são indomáveis e não podem ser derrotadas. Ou seja, são características do mal, estão presentes, camufladas, espreitando, fustigando, e ninguém pode fazer absolutamente nada a respeito. Jó não podia fazer absolutamente nada sobre isso. Ninguém pode. Nunca. Então, lá em Jó, no capítulo 41, versículo 10, Deus começa falando o seguinte: ninguém é suficiente corajoso para despertá-las. Está falando do Leviatã. Mas alguém pode. E aí Deus então pergunta para Jó: quem então será capaz de resistir a mim? Sabe o que Deus está comunicando aqui com tudo isso? Que o que para nós é um monstro indomável, um problema terrível que assola toda a humanidade, para Deus é um bichinho que não assusta. Então a terceira mensagem de Deus para Jó aqui, no seu discurso, é: Jó, eu sou infinitamente maior do que todos esses males que te atormentam. Então, Deus encerra o seu discurso, e aí a gente pergunta: será que nós podemos questionar a Deus? Eu já fiz essa pergunta antes, né? A gente pode questionar a Deus? Pode. Fica à vontade. É que nem você tentar derrubar essa parede aqui com um soco. Pode socar à vontade, pode chutar à vontade, a parede não vai sair daí. Ela é inabalável. Segundo, há alguma coisa que nós, seres humanos, réis mortais, possamos fazer a respeito do mal? No máximo é não ser conivente com ele. Terceiro, há algum problema maior do que Deus? Há algo, há alguma coisa, há alguém que seja maior do que Deus? Ninguém. E tem gente que acha que pode domesticar a Deus com ritos, com palavras, com ações. Deixa eu falar uma coisa. Religiosidade, rezas, boas obras, caridade, vida de restrições, penitências, dízimos, promessas, procissões, voto, despacho, simpatia, mantra, meditação transcendental, vela, fitinha, santinho, ascetismo, regra, legalismo, a lista é infindável. Não tem nada, absolutamente nada que a gente possa fazer para favorecer a Deus, para domesticar Deus, para comprar algum favor de Deus, auxiliar Deus a ser mais santo, melhorar a reputação de Deus. Nada. Nada. Capítulo 41, no versículo 11, Deus pergunta: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Jó achava que pelo fato dele ser justo,
temente, se desviar do mal. Pronto, Deus é devedor, Deus está me devendo alguma coisa. Mas eu faço tudo certinho, eu procuro não pecar em nada, levar uma vida correta. Mas você não faz mais que obrigação. Sabe aquele filho que porque passou de ano, agora acha que tem o direito de exigir do pai, né? Um iPhone 145 XP12 Plus, né? Não, o senhor vai ter que me dar porque eu passei de ano. Meu filho, eu te dou todas as condições para você estudar. Te dou comida, te dou casa, roupa limpa, cama, banho, pago a mensalidade da sua escola. A única responsabilidade que você tem qual que é? É estudar. Passar de ano não é mais que sua obrigação. E tem gente que acha que, não, mas Deus, eu faço tudo certinho, agora o senhor me deve. E Deus está falando assim, eu devo o quê? Aí Jó compreende totalmente a sua ignorância e a sua arrogância. Porque Jó pensava como todos nós pensamos, eu faço tudo certinho e logo Deus vai ter que me recompensar. E só no finalzinho que Jó deu a resposta certa. Capítulo 42, versículo 1 em diante. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pois é, né? Nós estamos no meio desse curso do desenrolar do plano de Deus. Deixa Deus agir. E Jó continua: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Agora Jó chegou no ponto certo. Me perdoe, Senhor. Agora eu estou enxergando a tua grandeza, a tua soberania. Agora eu estou me enxergando, Senhor. Aí os críticos vão falar assim, nossa, como Deus é cruel, né? Submeter Jó a essa humilhação. Não é crueldade não. Acontece que o primeiro passo para a gente crescer é o quê? Humilhar-se. Humildar-se. É reconhecer a nossa pequenez. É interessante que a ideia de se humilhar é sempre negativa para nós. Por quê? Por causa do nosso orgulho. E quanto maior o orgulho, mais difícil é descer do pedestal. Lembra? Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, Deus permitiu sim a ação do diabo na vida de Jó. Para quê? Para que por meio do sofrimento, Jó aprendesse mais a respeito de si mesmo e aprendesse mais a respeito de Deus. Deus não se deleita com o sofrimento humano como o diabo faz. Lá em Isaías 43, falando a respeito do sacrifício de Cristo na cruz, diz que Deus agradou o moê-lo fazendo enfermar. Mas isso não significa que Deus estava sendo ali um sádico de ver o seu filho sofrendo na cruz, mas agradou o quê? Vendo o seu propósito sendo realizado naquela cruz. E o resultado que isso traria. Então, Deus tem propósitos no sofrimento. Não tenho dúvida nenhuma. E o diabo tem muitas intenções com o sofrimento humano. A intenção do diabo é nos destruir. O propósito de Deus é nos construir. A intenção do diabo é nos humilhar. E o propósito de Deus é nos promover. A intenção do diabo é punir.
O propósito de Deus é instruir. A intenção do diabo é nos afastar de Deus. O propósito de Deus é nos trazer para mais perto de si. A intenção do diabo é causar dor. O propósito de Deus é que a gente experimente consolo. A intenção do diabo é que a gente questione negativamente. O propósito de Deus é que a gente medite positivamente. A intenção do diabo é abalar nossa fé. O propósito de Deus é nos ensinar confiança, fortalecer a nossa fé, promover nosso crescimento. É interessante que Jesus, ele resumiu isso tudo em uma única frase. João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, chegando ao fim, a conclusão, a lição que eu tiro desse livro de Jó é a seguinte: Deus permite o fundo do poço. Deus permite o fundo do poço. Tem uma frase num site cristão que eu achei muito interessante, que o autor, não sei quem é, mas ele escreve o seguinte: o fundo do poço nos ensina lições que nós jamais aprenderíamos se estivéssemos no topo da montanha. O fundo do poço nos ensina lições que nós jamais aprenderíamos se estivesse no topo da montanha. O topo da montanha é o nosso sonho humano, né? O nosso ego inchado, o nosso desejo de aparecer, a nossa meta, projeção para o mundo. O fundo do poço é o lugar onde ninguém quer estar. É o lugar onde a gente é esquecido, onde ninguém está vendo, é um lugar de humilhação, é um lugar onde somos só nós mesmos, com todos os nossos medos, nossos fracassos, nossas frustrações, nosso choro. É lá no fundo do poço que a gente chora, que a gente ora, que a gente busca a Deus. E é lá no fundo do poço que Ele se achega bem perto de nós. É lá que Ele fala, sabe por quê? Porque é lá que a gente quer ouvir. Deus permite e Ele usa o sofrimento e as dificuldades para produzir em nós um caráter piedoso. E para finalizar, eu queria ler um texto, um poema, que quando eu estava preparando esse estudo de Jó, isso foi em 2018, eu recebi esse texto aqui de poema de uma amiga nossa muito querida lá de Glória, e quando eu li, eu falei, cara, encaixa certinho aqui. E o texto ele diz o seguinte: lá na frente você entenderá algumas coisas. Coisas que hoje você não entende e às vezes não aceita. Lá na frente você verá que aquilo que você julgou não ter dado certo, na verdade deu. Resultou em livramento. Lá na frente você aprenderá que as dificuldades te moldaram, que as dúvidas te ensinaram a decidir. E atravessar tribulações te fizeram mais fortes. Lá na frente você olhará para trás e perceberá que tudo que aconteceu teve um propósito maior. Lá na frente você lembrará que o fundo do poço foi o melhor lugar para refletir o sentido da vida. Lá na frente, quando toda a tempestade passar e o vento se acalmar, você perceberá que nunca esteve só. E até no silêncio Deus estava ouvindo a sua voz embargada dizendo: Deus, me ajude. E lá na frente você olhará para o céu e dirá: Deus, muito obrigado. Muito bonito esse texto. Vamos orar? Pai Santo, nós, mais uma vez, Pai, agradecemos esse tempo. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, misericordioso, e mesmo diante das dificuldades, das dores da vida, o Senhor é um Deus que tem
nos ajudado, nos auxiliado, nos dado força para vencer e para crescer. E que a gente possa compreender, Pai, que o sofrimento humano nada mais é que o resultado dos desejos pecaminosos, do nosso orgulho, muitas vezes da nossa teimosia, falta de sabedoria. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos ensinando isso tudo, mesmo que seja através da dor. Agradeço e peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um aqui, cada família aqui representada. Em nome de Jesus te agradeço, Deus. Amém.